Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Renan Mesquita, professor de Filosofia e Sociologia. Nós vamos trabalhar agora um conteúdo de Sociologia e normalmente é o primeiro assunto que é visto ali nas provas do primeiro ano, que é a História e o Surgimento da Sociologia. Quais são os conteúdos necessários para a gente entender esse tema? Conteúdo que a gente vai ver aqui nessa aula: a passagem da Idade Média à modernidade, ou à Idade Moderna, o fim do feudalismo e o início do capitalismo, grandes mudanças e os problemas sociais que aconteceram na época, o momento do surgimento, do florescimento da ciência, da produção industrial e do consumo capitalista, e o surgimento de uma ciência para explicar o novo contexto social. Então esse é o conteúdo que vai girar em torno do contexto do surgimento da sociologia. Então vocês veem que para entender esse conteúdo é necessário dominar um pouco as teorias de história, de divisão dos períodos da história. É o que a gente vai ver agora para que a gente possa entender esse conteúdo, né? Contexto histórico. Vamos aos períodos da história. Sabemos então que a história basicamente é dividida em 4 períodos. A Idade Antiga, que é o primeiro período da história depois da pré-história, a Idade Média e a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. A Idade Contemporânea é esse período que nós estamos aqui hoje. A Idade Antiga ela é a primeira, depois da pré-história. Vamos conversar um pouco sobre o surgimento da sociologia. Quando se dá isso? Então, tudo que a gente vai estudar nessa aula, que é a ciência e o surgimento da sociologia, se dá aqui entre o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. Então a gente precisa saber o que estava acontecendo nesses dois períodos, especificamente a Idade Média e a Idade Moderna, que estão ligadas, né? Então, uma das informações que são necessárias aqui para iniciar esse debate, essa conversa que a gente vai fazer, é entender como se dava o modo de produção. O modo de produção é a maneira como é produzido e distribuído os recursos materiais da sociedade. Então, acho que a maioria de vocês já deve estar familiarizada com esses dois termos que eu vou dizer aqui. O modo de produção da Idade Média era o feudalismo. O modo de produção na Idade Moderna é o capitalismo. Então, como é que acontecia a produção e a distribuição de recursos materiais na Idade Média? Acontecia através da lógica do feudalismo. A produção e a distribuição de produtos que aconteceu durante a Idade Moderna foi o capitalismo. Então o aluno ele já tem que dar com esses dois termos aí na cachola: feudalismo e capitalismo. Quais são as características? Vamos entender como é que funciona isso, né? Como é que acontecia o feudalismo? Então, quando a gente vê imagens do feudalismo, deixa eu ver aqui, eu tenho umas imagens. Isso aqui é claramente uma imagem que retrata o feudalismo. Normalmente a gente tinha ali os castelos, os cavaleiros, né? Ao redor dos castelos iam surgindo as comunidades, né? As casas, os vilarejos e as pessoas, né? E toda a produção era rural e agrícola. Isso aqui é o contexto do feudalismo, né? Os castelos e as pessoas que iam morando ali ao redor, né? Os servos que tinham direito de habitar a terra se produzissem. E grande parte dessa produção era dado aos nobres que moravam nos castelos, nas propriedades fortificadas. E era assim que funcionava o feudalismo. Mundo rural e produção agrícola. Produção agrícola. Como não existia um comércio fortificado, tudo girava em torno da troca. Era assim que aconteciam as coisas, as trocas. O dinheiro praticamente não existia. As moedas ou as unidades ou as cédulas, não existia isso, né? Isso não era usado normalmente. As pessoas produziam ali o que fosse agricultura ou pecuária e as pessoas trocavam os produtos entre si. Tudo era artesanal. Tudo era
as coisas eram artesanais. Eis então que entre a Idade Média e a Idade Moderna surge algo diferente e que muda a lógica como as coisas eram feitas. O que é que surge? Surge uma nova forma de conhecimento, que é a ciência. Então, o mundo era feudal e surge a ciência. O que a ciência é? A ciência é uma nova forma de conhecimento. Diferente da religião, do mito, da filosofia, a ciência estuda as leis da natureza. Por estudar e entender as leis da natureza, uma das coisas que a ciência possibilitou foi o surgimento das fábricas. Então a ciência possibilitou o surgimento das fábricas e da produção industrial. A ciência possibilitou o surgimento das fábricas e da produção industrial. Fábricas e produção industrial. Então imaginem que o mundo era rural, durante o feudalismo, na Idade Média, que as pessoas viviam da terra, a luz era de lampião, a comunicação era por carta, tudo, não existia eletricidade. Esse era o mundo feudal. De repente a ciência começa a se popularizar. A ciência que não teve oportunidade de crescer, de certa maneira foi reprimida durante os 1000 anos de Idade Média, começa a eclodir, começa a mostrar as suas invenções. Imagine que toda a luz era produzida em lampião e velas, e aí alguém inventa uma lâmpada, algo que produz luz sem pegar fogo. Temos aqui o telégrafo. Toda a informação levava meses para chegar de um lado a outro, através das carruagens, apenas através das cartas. E aí as pessoas inventam formas de comunicação automática. Através do telégrafo aí você manda mensagens automáticas. O cara manda a mensagem e ela vai na velocidade da eletricidade, cruzando continentes, países. Imagine que toda a música só vinha de vozes e de instrumentos musicais. E aí as pessoas criam objetos que emitem sons. As pessoas perguntavam, como é que está emitindo som se eu não vejo boca? Tem uma voz humana saindo de lá de dentro. O mundo começa, com o surgimento da eletricidade e das invenções da ciência, o mundo começa a mudar de configuração de maneira muito brusca. O mundo feudal começava a desaparecer e começava a surgir uma nova realidade, a realidade da época moderna. Então, o que foi que aconteceu? A ciência possibilitou, a ciência com as suas invenções possibilitou, a ciência que é uma nova forma de conhecimento, que estuda as leis da natureza, possibilitaram o surgimento de locais utilizados apenas para produzir as coisas. Aqui, na Idade Média, a produção era totalmente artesanal, só que agora com as fábricas surge a produção industrial. Qual era o contexto da Idade Moderna, com o surgimento do capitalismo? Antes era o feudalismo. Agora, com a ciência que criou a fábrica e a indústria, a gente começa a ter os primeiros passos de uma realidade que nós podemos chamar de realidade capitalista. Agora, não mais o mundo rural, mas cidades. Não mais o mundo agrícola, mas o mundo de consumo, de salário. Esse foi o contexto de mudança. Imagine então que o mundo era feudal e tudo que as pessoas poderiam produzir era através da plantação, da criação de animais, e aí tudo que eles queriam consumir eles tinham que trocar.
Como as coisas eram feitas artesanalmente, então para produzir um sapato, um artesão levava às vezes 2 ou 3 dias. Mas agora que existiam fábricas, as coisas e as máquinas produziam as coisas, agora tudo era produzido muito mais rápido, porque uma fábrica poderia produzir centenas de solados de sapatos em um dia, centenas de cadarços, centenas de partes do sapato, e aí os seres humanos iam ali e montavam, e você tinha milhares de sapatos feitos. Então, as oficinas que faziam as coisas artesanalmente começaram a perder força e sumir. E aí toda a produção econômica passou a gerar em torno das fábricas. As pessoas agora não queriam viver no campo, tendo que trocar coisas, não tendo acesso a produtos. As pessoas quiseram cada vez morar perto mais das fábricas. As pessoas passaram a querer morar perto das fábricas e todo mundo agora estava saindo dos campos e indo para as cidades, para eles terem empregos, porque com os empregos eles tinham salário. Agora com o salário eles não precisavam agora estar trocando as coisas, eles podiam agora consumir, eles não precisavam viver no campo descalços, com as dificuldades da produção, esperando meses para entre uma safra e outra para produzir. Ele ia para a fábrica, ele tinha um expediente e lá eles poderiam viver a vida deles. Outros contextos históricos vários que a gente não precisa falar aqui empurraram a população dos campos lá na Europa no início da Revolução Industrial, empurraram as pessoas para cidades. As cidades começaram a crescer, só que as pessoas não tinham uma organização nesse crescimento dessa cidade, porque essas cidades industriais não existiam no mundo ainda. Então as pessoas começaram a se acumular ao redor das fábricas. As casas não tinham um banheiro, as casas não tinham higiene, não existia um sistema de tratamento de água e de distribuição de água, mal existia eletricidade para iluminar as casas. As pessoas viviam em ambientes muito sujos, muito abafados, com pouca circulação de ar, sem higiene, sem água potável. E aí, esse ambiente apertado, sujo, de pouca ventilação das cidades, começou a propiciar o surgimento de animais, que trouxe novas epidemias, novas doenças. Então as cidades eram um lugar onde as pessoas estavam vivendo um outro contexto econômico, agora da produção, do salário, do dinheiro, não era mais troca, não era mais agrícola. Então veio essa parte positiva do capitalismo, mas veio também todo o contexto estranho, obscuro, de violência. Então assim, todo mundo veio para a cidade, mas não tinha espaço para todo mundo queria viver ao redor das fábricas, mas não tinha emprego para todo mundo, não existiam leis trabalhistas, então as pessoas tinham emprego e salário, mas elas eram profundamente exploradas. Então houve uma mudança brusca no contexto social da vida das pessoas, por causa da passagem do feudalismo para o capitalismo. Esse contexto de transformação, de incerteza, de dúvidas, gerou um grupo de pensadores a criar uma ciência que estudasse isso que as pessoas passaram a chamar de sociedade. Qual era o nome dessa nova ciência que se propunha a estudar o novo contexto social que surgiu dentro da Idade Moderna, gerado pela ciência e pela industrialização? O nome dessa ciência era sociologia. Isso é o surgimento da sociologia. Foi um grupo de pensadores que se propôs a estudar esta nova forma de organização humana que surgiu com as indústrias, com as novas cidades. Isso é a sociologia. A mudança do mundo medieval para o moderno. A passagem do feudalismo que predominou na Idade Média para o capitalismo, que foi o novo contexto da modernidade, foi gradual ao redor do planeta. Inicialmente na Inglaterra, que foi o primeiro país a conseguir iniciar uma revolução industrial, depois se difundindo por toda a Europa no transcorrer da Idade Moderna. Esta é a forma de produção predominante hoje
Então, isso que iniciou-se ali na Idade Moderna é a forma de produção que existe até hoje. O capitalismo começou lá no começo da Idade Moderna e ainda é o nosso modo de produção. Essa é a história da sociedade que nós conhecemos hoje. Essa transformação foi muito forte e causou um grande impacto social em seu início. Feudalismo, vamos fazer aqui um resumo, né? Feudalismo, quais são as características do feudalismo? Trabalho servil e produção agrícola nos feudos, senhores feudais e nobres versus camponeses. Baixa urbanização ou comércio, a divisão social era entre quem tinha e quem não tinha terra. Isso é o feudalismo. O que é o capitalismo? A máquina e o surgimento da indústria. Trabalho, produção e consumo. Existia então um trabalho assalariado, a produção industrial e a tecnologia. As coisas não eram mais artesanais. A divisão social agora não é entre quem tem e quem não tem terra. A divisão dentro do capitalismo, da era moderna, industrial, é entre quem possui os meios de produção e quem não possui os meios de produção. Quem não possui os meios de produção é quem possui a força de trabalho. Feudalismo, entre quem tem e quem não tem terra. Capitalismo, entre quem tem e entre quem não tem os meios de produção. O que é o meio de produção? Todo objeto material necessário para produzir, ou seja, as fábricas e as empresas. Meio de produção, fábricas e as empresas. Isso é a divisão no capitalismo, entre quem detém as fábricas e as empresas, e é quem fica com lucro, e entre quem não tem as fábricas e as empresas e precisa trabalhar. Essa pessoa não fica com lucro, essa pessoa fica com o salário. Quais foram as grandes mudanças sociais da época? Foi uma forte mudança na importância da cidade em detrimento do campo. A cidade passou a ter mais importância do que o campo. Das manufaturas e indústrias em detrimento da produção agrícola. Então a produção agrícola passou a ficar de lado e o foco da força de quem detinha o dinheiro era entrar dentro do mundo das manufaturas e das indústrias. Quais outras grandes mudanças dessa época? Crescimento das cidades, uma nova forma de trabalho, que não é mais agrícola, é industrial, acesso aos produtos, os produtos passaram a ser produzidos dentro das indústrias, ou seja, agora uma máquina produzia muito mais do que vários homens. Então, essa máquina, ela produzia muito e ela gastava menos do que o salário de dezenas de pessoas. Então, os próprios produtos passaram a ser mais baratos. Como os produtos eram mais baratos, as pessoas passaram a ter mais acesso a produtos que elas não tinham na Idade Medieval, porque as coisas eram artesanais, caras e demoradas de serem produzidas. Foi um contexto de ciências e inovações. Então, a ciência veio com a produção, criou o controle da eletricidade. Com o controle da eletricidade, depois veio a criação do motor, e o motor e a eletricidade mudaram a cara do mundo profundamente. Só que a vida na cidade se mostrou uma vida muito precária. O surgimento dos problemas dentro das fábricas, as difíceis condições de trabalho e as cidades que eram sujas, poluídas e mal organizadas. Esse é o contexto do fim da Idade Média e do começo da Idade e do começo da Idade Moderna, e que motivou o surgimento de uma ciência para explicar a nova sociedade. Essa ciência passou a ser chamada de sociologia. Isso é o surgimento da sociologia. Não é difícil de entender não, né, pessoal? Contexto histórico e motivo. Então, quem tiver dúvida pode ver aí o vídeo várias vezes. Eu vou disponibilizar mais tarde para vocês o material escrito e a gente se vê na próxima.